que a babá informou? Que as pessoas estão falando aí que a Monique sabia que o menino sofria violência. Então o que ela informou? Aí a cabeleireira responde de maneira interessante. Diz que na hora que a Monique atende o telefone, né, a ligação, já aparece um vídeo com a criança mancando. O que significa isso, né? Aí, segundo a cabeleireira, a Monique pergunta pro pequeno Henri o que aconteceu, e aí ela fala que o Henri disse algo parecido com o tio brigou. A vontade dela comprar a câmera e até o fato dela fazer isso mostra que ela não gostou daquilo e quer investigar melhor. Mas não era assim de o tio me torturou, né? O tio brigou. Foi o que a cabeleireira disse que ouviu o menino respondendo. E aí é claro que o promotor vai pegar isso tudo. Ela tá vendo? Ela sabia. Olha, ela sabia que o menino ou estava sendo educado de maneira rigorosa no mau sentido do termo, é claro, e por isso ela precisaria comprovar para denunciar esse vereador. Ela não podia fazer nada sem as provas na mão, né? A própria polícia não iria aceitar uma denúncia contra um vereador sem provas na mão. E aí querem agora penalizar a mulher que não tinha essas provas na mão. O promotor vai pegar isso tudo e falar que ela sabia e ela não sabia, ela precisava se certificar. E a cabeleireira diz que o menino estava com um ar de choro, mas não era choro de dor, era choro de manha. E ela falou que ela sabia, né, discernir muito bem o que era um choro de dor e um choro de manha. Que era aquelas circunstâncias onde o menino também não estava satisfeito com a vida que ele estava levando, com a mãe separada do pai. E aí a gente não vai ficar discutindo o que a mãe deveria fazer nesse sentido. Há mães que vão ficar muitos anos sem se relacionar priorizando os filhos, e há mães que vão tentar e às vezes vão conseguir conciliar essas duas coisas, e há mães, como aconteceu com a professora Monique, que vão acabar tendo uma perda trágica e não deveriam ser penalizadas por isso, porque elas estavam apenas vivendo e não sabiam que no seu caminho tinha passado alguém. Aí ela vai e liga para o Jairo, quando cessa a ligação do menino, ela liga para o Jairo e fala para ele não falar que o menino atrapalha, porque o menino não atrapalha de jeito nenhum. Veja aí. Logo depois dessa ligação de vídeo, a senhora disse que ela fez uma chamada ou recebeu uma chamada de telefônico, correto? Correto. E ela ligou para quem, segundo a senhora pôde extrair ali? Não foi falado nome nenhum. E o que ela falava? Ela falou que... Ela pediu para essa pessoa que não falasse para o filho dela que o filho dela atrapalhava ela, porque ele jamais atrapalhou. Ela falou que se ele mandasse a pessoa, né, mandasse a babá embora, que ela iria embora também, porque a babá cuidava muito bem da criança. E não sei o que a outra pessoa do outro lado falou, que ela virou e falou: se você quer quebrar tudo, então você quebra, porque você já está acostumada a fazer isso mesmo. Vou ler parte do depoimento da senhora e saber se a senhora confirma. Que Monique já iniciou a chamada dizendo: você nunca mais fale do meu filho, que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada. Que, nesse momento, a declarante percebeu que o interlocutor era o mesmo que Henri havia se referido, que ora sabe tratar-se de Jairim. E ela é até rigorosa com ele, para quem acha que ela não tomou as providências que ela conseguia entender que deveria tomar. Ela fala com ela: você quer ir embora? Vai! Esse negócio de quebrar tudo e ir embora é do seu tipo mesmo? Então, ela estava ali criando caso, nem se sabe se era isso que acontecia, mas era ela demonstrando o incômodo dela com a situação. Se o Jairo mandasse a babá embora, que ela também iria, porque ela gostava muito da babá, que ela confiava na babá. Ou seja, olha pra você ver o jogo de trairagem. A patroa Monique Medeiros confiava na babá, defendeu a babá para o outro patrão, que era o marido dela, né, o marido da Monique. E enquanto isso, o que a babá faz? Completa falta de sororidade, não obedece às recomendações da mãe, de falar assim: entra aí no quarto, né, tipo, me ajuda, faz isso por mim. E ela chega a dizer isso pro Jairo, né? Todo mundo fica falando: ela ameaçou financeiramente o Jairo, mas ninguém cita essa frase que ela diz pro Jairo: olha, se você mandar a babá embora, eu vou também. De tanto que ela confiava nessa babá. E a babá, como recompensa, dá o que a ela? Um falso testemunho, um testemunho confuso. E é claro que nessa parte que ela fala aí, né, quebra tudo mesmo, você já faz isso. Aí o promotor vai falar: tá vendo, ela sabia que ele quebrava tudo, que ele vai pegar o quê? A palavra, a narrativa, só que a gente tem que contrastar a palavra narrativa com a
verdade dos fatos. Ela está falando do jeito que ele era como homem, senhor de si, cheio de coisinhas, né? E ela vai demonstrando aí que ela estava num relacionamento abusivo, mas isso é uma coisa que toda mulher que está num relacionamento abusivo sabe que isso é algo que vai sendo descoberto aos poucos, com idas e vindas, com essa coisa dessa esperança de que o amor vai transformar essas coisas, e que nenhuma mulher tem que ser chamada de doente por causa disso. Ela precisa de ajuda do que ficar presa como uma assassina do próprio filho, triplamente qualificada. Essa que é a grande injustiça. E aí, é claro, a gente vai vendo o promotor investindo nessa narrativa, né? Olha só, o menino tá chorando no quarto e ela narrando isso tudo em tempo real para o noivo. Parece tá tampando a boca do menino, ó. Ela vai lá fora ouvindo a criança sofrendo alguma coisa e não entra. O noivo diz: ué, você está aí para ficar com a criança. E ele coloca a criança no quarto e manda você ficar na sala? É interessante que ele não mandou a babá ficar na sala. Ela poderia ter entrado, né? Mas são as conveniências, gente. Vocês não fazem ideia como que uma criança em situação de violência, até uma babá que é paga por ela, age de maneira covarde, né? Eu vou conversar com a Monique quando voltar. Não vou dizer o que aconteceu, porque eu não vou me enfiar em uma rabuda. Vocês conseguem ler aí? Não vou dizer o que aconteceu, porque eu não vou me enfiar em uma rabuda. Vou falar para ela evitar de deixar ele comigo e Jairinho sozinho. Ué, mas se ela é babá, qual é o problema da mãe deixar o menino com ela? Né? Não é com ela e Jairinho sozinho, é com ela e Jairo. Porque Jairinho chama ele para conversar. Tá vendo? Que ela não consegue nem dizer se tá havendo violência, ou então ela tá maquiando as coisas para Monique. Essa é a maior prova de que a Monique não sabia o que estava acontecendo. Ela tinha indícios que deixariam qualquer um de nós confusos, porque a gente tem que lembrar que em meio a esses episódios todos tinha a voz do pai do Henri falando coisas na cabeça dele. Então possivelmente o menino olhava para o Jairo meio assustado, porque o pai já tinha falado muitos absurdos sobre o novo namorado da mãe, né? Falou para mim: pode entrar a hora que quiser. Tá vendo como é que é a omissão da Tainá? Então até o cara que ela tá acusando, que era então o patrão dela, falou que podia entrar a hora que ela quisesse. Então ela é que não quis entrar, respeitando mais o patrão suspeito do que a criança em sofrimento. Aí ela fala com o noivo: eu vou lá entrar, né? Deve ser isso que ela tá falando. Eu vou lá entrar, ou seja, mesmo o Jairinho falando para ela que ela podia entrar a hora que ela quisesse, ela fala: eu vou lá entrar. Tá vendo a omissão da babá aí, gente? Ó, minha mãe fala que ele faz isso com o Theo também. O Theo deve ser um dos outros filhos dele, né? E que o Theo só obedece a ele, mas sou super contra essa teoria de que tem que aprender na marra as coisas, sabe? Tá vendo aqui, ó, que as pessoas ficavam confusas. A babá tava achando que o Jairo tava querendo colocar uma educação tradicional no menino. Possivelmente o Jairo levava o menino lá pra dentro. E aqui eu não tô querendo justificar o Jairo, não. O que eu tô dizendo é que o Jairo tava maltratando um filho que não é dele, porque da educação rigorosa para um filho que não é dele, não tem nada com isso. O Henri era filho da Monique, não do Jairo. Mas aí a babá fala assim: ah, não, mas ele fazia isso com o Theo também, mostrando que ele fazia isso com outras crianças. Que fazia o quê? Muito provavelmente dava uma educação que deixava as crianças assustadas, com rigor, com avisos, com ameaças, alguma coisa assim, né? Aí ela fala, né? Nem a gente velho se acostuma com as coisas tão repentinas. Aí, imagina o quanto é ruim para uma criança ter que acostumar com a separação, com a saída de casa dos avós, com a mãe, com outro cara. Então ela está dizendo, todo mundo entendia então que o Henri estava sofrendo, não é porque ele estava sofrendo violências por parte do Jairo, é porque ele não estava satisfeito com a nova vida que ele estava levando. E isso vai explicar exatamente o que aconteceu com a Monique lá na frente, quando ela falou assim: ai meu Deus, deu merda. O que aconteceu? Alguma coisa assim? Porque estava todo mundo entendendo que o Henri não estava gostando daquela vida com aquela nova pessoa, até porque ele tinha o pai dele falando aos ouvidinhos dele coisas absurdas sobre essas pessoas, né? Inventando coisas. Então a Monique ficava muito dividida mesmo. Mas vocês conseguem perceber como é que a conversa é bem fidedigna? Eu sei que eu tô trêmula. Uma sensação muito ruim, sabe? De não poder fazer nada. Ué, ela era babá. O cara disse que ela podia entrar na sala a hora que ela quisesse e ela tá trêmula. Quer dizer, se ela como uma mulher adulta que estava sendo paga para olhar a criança estava se sentindo trêmula, né? Agora,
deixando claro para vocês, a Monique estava sabendo de alguma dessas coisas aí? Não, isso aqui são conversas recuperadas lá pela polícia e a Monique não sabia de nada disso e a gente acabou de ler ela dizendo que não ia contar isso para Monique para não entrar numa rabuda, deve ser, ela não quer se complicar com o patrãozinho, né? Porque a criança gritava, eu prometo. Pois é, essa questão da criança gritava, eu prometo, né, que o Leniel costuma pegar isso e colocar no vídeo. Ai, ele gritou por 3 horas, não sei o que, ninguém ouviu, não. Aqui ela tá falando de uma outra coisa, uma discussão entre uma criança e o então namorado da mãe. E aí, às vezes, até a criança, para se livrar logo da conversa com aquele cara, ele gritava, eu prometo, não quer dizer que ele tá machucando ninguém. E se ele estava machucando, porque a babá não entrou, sendo que ele disse para ela, a hora que você quiser entrar, pode entrar. Por que ela não entrou? Essa que é a omissão. As pessoas ficam falando da Monique. Olha quem foi omissa nessa história aí, sendo que a Monique nem sabia que essas coisas tinham acontecido. Voltou a chorar. Aí a Tainá conversando com o noivo, ouvindo a criança sofrendo e não vai tomar providência. Voltou a chorar. Deve ser PQP, né? Não é PKP não, PQP. Não sei o que é pior, chorando ou mudo. Olha só, gente. A gente não faz isso nem com um animal, gente. Né? Um animalzinho tá ali sofrendo na mão de um vizinho, a gente vai lá e intervém. Aí a babá tá dentro de casa, ganhando dinheiro para ajudar uma criança a não estar nas mãos de um abusador. Aí ela fica assim, ai, não sei o que é pior, se ela está chorando ou estar mudo. Olha isso, gente. Chorando, sei que tá vivo. Ainda fica fazendo tipo uma piadinha de mau gosto, né? Chorando, sei que tá vivo. Pelo menos. Aqui é de boa demais com a Monique. Aliás, gente, eu não sei por que a defesa da Monique veio com esse argumento. Ai, o celular pode estar adulterado. Isso aqui foi tirado do celular da babá. Por que a defesa não prestou atenção nisso? Olha só. Aqui é de boa demais com a Monique. Mas com ele e esse menino é foda de lidar, tá vendo? A babá está preocupada mais com a atenção com que ela tinha de lidar. Por exemplo, ao invés dela resolver e salvar a criança em favor da Monique, já que era de boa com a Monique, o que ela faz? Ai, meu Deus, eu não aguento esse conflito. Ela estava mais com medo do conflito do que em relação ao sofrimento da criança. Vocês conseguem entender? Já no dia 12 de fevereiro, que foi o dia em que a Monique foi resolver algumas questões, depois passou no salão, não é que ela foi ao salão e deixou o menino sozinho. Ela foi resolver algumas questões, depois passou no salão e deixou a babá com o menino e o Jairo apareceu lá de surpresa. Você vai ver isso tudo aqui na conversa, ó, presta atenção. Aí, ó, era 17h41, ou seja, pelo jeito já era a hora que a Monique já estava indo para casa, então ela vai e manda mensagem pro noivo, né? Ela fala, tá foda hoje, caraca, sabe aquele dia? Sabe naquele dia, que é o dia 2, né, de fevereiro de 2021? 10 vezes pior. Ou seja, tudo que a gente acabou de ler está dizendo que no dia 12 foi 10 vezes pior. Te conto depois. Porque a Monique estava chegando, né, o jeito do salão, quando ela fica sabendo que tinha acontecido alguma coisa estranha. Tô escondida no carro com o menino, tá vendo? Ó, tá a Monique lá em cima, sem saber o que estava rolando lá embaixo, né? Tô escondido no carro com o menino. E aí o noivo vê quanto dá um Uber daqui para casa. E aí ela continua falando sobre a questão do Henri. Monique lá em cima, minha bolsa tá lá em cima. Então não tem como mexer com o Uber nem nada, né? Minha bolsa tá lá em cima. Aqui, ó, olha o que ela vai dizer. O menino me agarrou demais, me enforcou, rasgou minha blusa. Uma doideira. Olha como é que a babá tá falando de uma criança sofrendo, gente. Uma doideira. Então, quer dizer, ele fez isso tudo quando viu o outro. Aí o noivo, Deus me livre, 2 adultos conversando sobre uma criança em sofrimento. E tudo que se ouve é Deus me livre, eu não vou me meter numa rabuda, e não sei o quê. Depois Jairinho me deu R$100. Gente, olha isso aqui. Se puder, print, isso é prova. Ó. Depois Jairinho me deu R$100. Enquanto a Monique estava lá brigando com o Jairo, assim, querendo entender o que era, a babá recebeu R$100. Para quê? Ó, para eu ficar quieta, porque de eu estar rasgado. Ou seja, o Jairo vê que o menino ficou desesperado, rasgou a blusa da babá, aí dá ela R$100. Eu achei engraçado, porque engraçado que eu falo é tragicamente, né, patético. O Coronel Jairo mencionando esse episódio naquelas entrevistas fuleiras dele, ele fala assim, ah não, mas R$100 a gente chega em Bangu e dá R$100 para todo mundo. Não, a conversa aqui mostra uma outra coisa. Jairinho deu R$100 para Tainá ficar quieta sobre o porquê dela estar rasgada, porque a Monique ia olhar aquilo e ia perguntar. Vocês percebem como o Monique não sabia o que estava acontecendo? Por quê?
Se a Monique tivesse visto, ela ia perguntar e a babá não ia falar. Ela ganhou R$100 para não falar, né? Aí, o noivo, acho que eu vou colocar uns currículos por aí, tá vendo? É sempre a covardia, nunca é assim, gente, vamos ajudar essa criança, não, vamos caçar outro emprego, né? Ele gritava horrores, aí já era a Tainá falando sobre o que tinha acontecido à tarde, né? Enquanto a Monique não sabia o que tinha acontecido. Os vizinhos com certeza ouvindo, foi uma doideira de verdade. E aí ele gritava horrores do quê? Porque a gente pensa que é uma coisa, de repente é outra, ó. Rasgada? Aí o noivo, como o menino rasgou sua blusa, né? Aí ela fala, sim, você vai ver. Então o noivo é testemunha ocular das omissões da noiva, né? E aí a conversa continua, né? Você vai ver, tô chocada, tô trêmula ainda. Mas assim, agora tô apreensiva dentro do carro com o Henri. Com o Henri só, tá vendo que a Monique não tava lá? A Monique não viu nada disso. Mas tudo meu tá lá em cima. E Monique com ele lá em cima também, quer dizer, ele tava lá tentando convencer a Monique que era invenção da babá, que não era assim, que ele só tava combinando com o menino sobre como seriam as coisas no dia seguinte, na viagem que eles iam fazer, né? Aí a Monique responde no mesmo minuto, né? Aqui, ó. E agora? Aí a babá fala, tá mudo, não estou ouvindo nada. Chama ele pra brinquedoteca, vai traumatizar o garoto, né? Aí alguém fala assim, tá vendo que a Monique sabia? Não, o que a Monique sabia é que o Henri não gostava da presença do Jairo, porque, igual eu falei pra vocês, por trás dessa história toda tinha o ex-marido da Monique, que não estava satisfeito com a nova vida que ela e o Henri estavam levando, e ele dizia ao filho, né, coisas absurdas. Algumas coisas vazaram, que estão no livro da Paula Serra, que estão em outros meios. Por exemplo, quando o Henri vai dizer, né, a familiares que o papai tinha dito para ele que a bunda da mamãe era do papai e do Henri, né? Outro episódio, quando o Leniel vai dizer que a Monique roubou o carro do papai, vai dizer isso a um menino de 4 anos, né? Então a Monique já sabia que o Henri não estava gostando de alguma coisa, mas ela não imaginava que seria violência, não. A Monique nunca viu violência. Ela estava preocupada com os sentimentos do filho dela, tanto é que ela já estava levando o filho ao psicólogo, né? Então, quando o Jairinho chegou, ele saiu do sofá correndo. E aí? E foi abraçar o Jairinho. Ficou eu e Rose até surpresa. Tá vendo como é que a situação era confusa, gente? Preste bem atenção nessa parte do print, ó. Quando o Jairinho chegou, o Henri saiu do sofá correndo. E aí Monique pergunta, e aí? E foi abraçar o Jairinho. Então, o menino, quando a gente fala, né, nos nossos vídeos, né, que o menino tinha uma percepção confusa acerca do Jairo, é isso. Porque como é que Monique ia pensar que esse menino era maltratado se ele saiu e foi correndo abraçar o Jairinho e aí deixou a babá e a Rose, né? Que é a Rosângela, a outra empregada, surpresa. Aí a Monique, você jura? E aí? Tá vendo? Como é que era confuso até para os adultos envolvidos na história? Aí a babá ainda responde, se tivesse uma câmera você ficaria surpresa também. Tá vendo que tem indícios aí de que tinha um outro adulto falando coisas no ouvido do próprio filho? Porque, olha só, ele tinha um relacionamento com o Jairo assim, de recepção. Aí a Monique, já sabendo que o menino não estava gostando muito da nova relação dela porque o pai falava coisa na cabeça do filho, mas eu acho que a reação é de medo. Ele abraça por medo. Aí a babá continua. Aí logo depois, Jairinho chamou ele para ver o que comprou algo. É importante a gente lembrar que isso está nos autos, que a família iria fazer uma viagem a partir do dia seguinte. Então parece que ele foi dar instruções ao Henri. Aqui, ó, comprei. Né? Eram coisas sobre a viagem que tinha comprado, barbeador, algumas coisas assim, para chamar o menino para conversar, né? A Monique fala assim, chama pra brinquedoteca. Ela escreve acham, mas na verdade ela queria dizer chama pra brinquedoteca. Então, a Monique não estava confiando naquele tipo de coisa, mas na verdade ninguém sabia dizer se estava rolando alguma violência, né? Ai meu Deus, estou apavorada. Vocês conseguem entender por que a Monique estava apavorada? Né? Que ela sabia das violências, que ela sabia que o filho dela não estava satisfeito com aquilo. Ela já tinha conversado com a médica, a pediatra, e a médica até falou, não precisa ser no psiquiatra não, leva pra terapia. Isso acontece com as crianças. Então ela estava preocupada com os sentimentos do filho dela.
Mas ela não imaginava que era violência, senão ela não ficaria ali de longe, ai meu Deus, estou apavorado. Não, ela sairia correndo para tirar o filho da situação de violência. Mas como ela estava entendendo que era uma percepção que o Henri tinha da coisa, né, que o Henri não estava gostando desse companheiro dela, ela não imaginaria que tinha a ver com violência, né? Então, ai meu Deus, estou apavorada. E a babá continua. De início gritou, tia, depois está quieto. Aí eu respondi, oi, aí ele nada, né? Vai lá mesmo assim. Monique pede pra babá ir lá mesmo assim. Ela tá, é engraçado que a babá fala, tá, mas olha só, a Monique instrui ela, fala assim, sua mãe me ligou falando pra você ir na brinquedoteca brincar com criança e fica lá um tempo. Jairinho não falou nada que ia pra casa. Ela tava achando estranho porque o Jairinho falou nada que ia pra casa. Aí, então eu chamo e nenhum dos dois falam nada. Não era pra chamar, ela podia entrar. Ela não disse pro noivo que o Jairinho falava pra ela que a hora que ela quisesse entrar, ela poderia entrar. Então, bate na porta. Não responde, só escuto voz de menina, de desenho. Tainá, acho melhor você vir. Entra no quarto mesmo assim. E daí, se tiver acontecendo algo, você vê. Fico com medo do Jairinho não gostar da invasão. Então, a babá fala pra Monique, né? Acho melhor você vir, que se tiver acontecendo algo. Quando que a babá ia achar que a Monique ia chegar em tempo do que estava acontecendo, né? E aí a Monique pede para entrar no quarto e ela fala que fica com medo do Jairinho não gostar da invasão. Que invasão, gente? Ela era cuidadora da criança. Invasor é o cara que não é nada do menino, né? O pessoal fala, o padrasto do menino. Que padrasto? Ele era o namorado da mãe do menino. No máximo isso. Pera, vou tentar abrir a porta. Aí a Monique fala, é isso mesmo, porque ele não tem que gostar de nada, né? Aí abriu a porta do quarto. E aí? Ai, meu pai amado. A Monique toda preocupada. Mas igual eu tô dizendo pra vocês, na cabeça da Monique não estava acontecendo violência física. É porque o menino não ia com a cara do Jairinho e ela estava preocupada com esses sentimentos do filho. Porque se ela tivesse com a impressão de que estava acontecendo violência, ela saía desembestada para casa, né? Que ela era diretora de escola, ela sabia como é que lidava com essas questões. Aí a babá mandou a foto do Henri no colo dela, que foi o mesmo dia que o Henri rasgou a roupa da babá, mas ela não contou pra mãe, né, pra patroa. Deu ruim? Sabia. Pergunta tudo que o tio falou. Lembrando, ai, a Monique sabia, tá vendo? Não. Na cabeça dela meu filho não gosta desse cara. Meu filho não está, não pode dividir o mesmo espaço com esse cara porque ele é meu novo namorado. Os médicos falaram que é assim mesmo, que é todo um processo. Ela não estava pensando em violência. O deu ruim é nesse sentido. Será que meu filho está apavorado? Está com medo? Né? Então, aí a babá responde, então, agora não quer ficar na sala sozinho, só quer ficar na cozinha. Jairinho falou, Tainá, deixa a mãe dele fazer as coisas. Pergunta se ele quer vir pro shopping. A mãe perguntando lá. Tô sentada com ele na sala, vendo desenho. Olha, era difícil saber se o menino estava apavorado, né? Porque estava sentado no colo da babá vendo desenho. Aí a Monique insiste, fala que vai na biblioteca, eu mando o Uber. Aí a babá, a Rose está fazendo as coisas, né? Que é a Leila Rosângela. Ai, meu Deus, que merda. Porque a babá falou que o Jário desconfiou que ela estivesse falando com a Monique. Então a Monique tá assim, ai, meu Deus, que merda. Tipo, ela já estava entendendo que Jário era um chiclete, né? Que merda. Vê se ele quer sair de casa. Tô falando com ele. Ou ficar aí. Ele quer que eu fique sentado do lado dele só. Coitado do meu filho. Aí alguém fala assim, tá vendo que ela sabia? Coitado do meu filho. Não, gente, aqui o que ela estava vendo é que o filho dela, inclusive por aquilo que eu sempre vou insistir em dizer para vocês, a Monique sabia que o Leniel falava absurdos aos ouvidos do próprio filho, contra a mãe e contra o seu então namorado. Então ela sabia que o menino estava enfeitiçado por coisas que o pai falava também. Por isso que ela está falando, coitado do meu filho, que ela já sabia que o Henri não conseguia olhar com bons olhos para o então companheiro dela. Né? E é bom a gente lembrar disso porque quando o Jário chega, o menino vai pro colo dele. Isso está na conversa, isso não é invenção. Está aqui, ó, nessa mesma conversa que a gente acabou de ler para vocês. Aí a babá responde, Jairinho tá arrumando mala, tá vendo que eles iam viajar? Arrumando mala. Se eu soubesse, nem tinha saído. Pergunta o que o tio falou. Fala assim, tio Jairinho é tão legal, o que ele falou com você? Tá vendo? Que a Monique não estava pensando em violência física, ela estava pensando, meu filho não gosta desse cara, eu preciso mostrar para ele que eu dou atenção a ele, né?
a babá escreve, né? Jairim tá aqui perto, depois eu pergunto. Tá vendo como é que a babá era toda cerimoniosa com Jairim? Jairim tá andando pela casa, acho que prestando atenção no que eu tô dizendo. Então, tem alguma coisa errada, né? Ela percebeu, né? A babá percebeu que o Jairim estava preocupado sobre o que e com quem ela estava conversando. Ok, aí disfarço, a babá diz. Daqui a pouco você me fala. Abra outra conversa. Tá bem. Aí as duas entram num acordo lá. Aí ela fala com a Monique, ó, sempre tranquilizando a Monique, tá vendo? Ai, porque se fosse eu tinha corrido pra casa. Gente, a Monique não estava imaginando que o menino estava sofrendo violência, não. Tanto é que a babá tá assim, tá comigo na sala, qualquer coisa eu te falo. Quer dizer, a babá tranquilizando a Monique. Tá vendo? Alguém fala assim, ah, mas ela pediu pra Monique ir pra casa. É porque aquela hora da omissão em que ela não queria abrir a porta, sendo que o próprio Jairo tinha dado a ela liberdade. Vocês viram isso nessa conversa, neste vídeo, que o Jairo fala pra ela, né, que segundo ela falou pro noivo, ele diz que a hora que eu quiser eu posso entrar, que eu não preciso nem pedir licença. Então, era tudo muito confuso. Ok, dá um banho nele pra ver se ele relaxa, porque a Monique estava pensando nos transtornos emocionais e não físicos do Henri. Ela não sabia que ele estava sofrendo transtorno físico. Aí a babá fala, ele não quer entrar ali no corredor. A Monique fala para ele levar brinquedo pro banho. PQP, que merda do caralho. Ou seja, ela estava preocupada com as questões emocionais do filho. Ela não imaginaria que estava vendo violência física. Tanto é que vocês acabaram de ver comigo que a Monique nem ficou sabendo que o Henri rasgou a blusa da babá, né? Aí ela manda uma foto do Henri no colo dela. E como a Monique já estava levando o menino para terapia, ela falou, coitado, tipo, tô tratando isso, mas meu filho não tá gostando de alguma coisa que eu não sei o que é. Então nada disso aqui desqualifica as preocupações da Monique, né? Aí a babá responde, né? Quer ficar assim no meu colo? A Monique manda aquela cara de, meu Deus, né? Tá reclamando que o joelho tá doendo. Monique pergunta, o que será que aconteceu? Tá vendo? Ó, 4h47, ó. O Rose até perguntou se ele tinha machucado o pé. Ele não falou nada? Não, eu falei pra ele. Eu guardo o segredo da conversa? Gente, a gente vai ler assim detalhado para evitar as fofocas, tá? Tem muita fofoca sobre essas questões e a conversa tá aqui, ó. Dentro do possível, na íntegra, né? E aí a babá diz que o Henri só fala que não aconteceu nada. Aí a Monique, preocupada com o estado emocional do filho, PQP, tipo, não aconteceu nada, mas não quer ir lá, então aconteceu. Vou descobrir quando chegar. Pergunta se ele quer vir ao shopping. Percebe que quando a Monique, mesmo a Monique mostrando que ela tinha indícios, ela nunca imaginaria que esse indício teria a ver com violência física? Quais eram os indícios? Aquilo, gente, que a babá estava conversando com o noivo na outra conversa que eu mostrei pra vocês, que ele estava todo mundo achando que o Jairo estava dando uma educação muito rigorosa para um filho que nem era filho dele. Era isso. Aí o Henri não gostava dessa educação rigorosa. Na cabeça da Monique, naquelas circunstâncias, era assim. Então, desculpe eu ser repetitivo, mas esclarecendo essa questão da Monique, é assim. Tem duas questões aí. Primeiro, a Monique sabia que o Leniel estava falando coisas horríveis na cabeça do filho deles. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Monique, tanto quanto a babá, interpretavam que o Jairo estava dando uma educação rigorosa para um filho que nem era o filho dele. Tanto é que já houve essa conversa. Ah, mas eu faço assim com os meus filhos, que não sei o quê. Ela vai até dizer no depoimento dela que até os advogados tinham umas brincadeiras de mau gosto com os filhos, que as mães não gostavam, mas que todo mundo encarava aquilo como brincadeira. Tá vendo? Era isso. Então quando ela está falando aqui, pergunta se ele quer ver o shopping, aconteceu alguma coisa, ela está falando de acontecer alguma coisa que desagradou o filho dela, que é a percepção do filho dela que viu as coisas assim, né? Já sei o que a gente pode fazer. O quê? Pergunta a Monique. Aí a babá responde. Você um dia falar que vai demorar na rua e ficar aqui em algum lugar, escondida. Então, a babá preferiu ficar fazendo insinuações para a mãe, ao invés de falar assim, Monique, eu preciso te contar uma coisa. Ela não contou, né? Recebeu R$100 para não contar. Imagina a gente na situação da Monique. Tem um cara que tem uma alta credibilidade de tudo quanto é gente. Aí ela vai fazer o quê? Vai fazer uma ocorrência policial sem saber? Sem ter as provas do que está acontecendo? Aí a babá fala, não tá normal, verdade, vai me avisando se ele falar alguma coisa. Ó, já era 4h52, né? Ou seja, 4h20, mais ou menos, a babá não sabia o que tinha acontecido. E aí a Monique fala, me avise se ele falar alguma coisa, porque até então ele não tinha falado, já era 4h52, 30 minutos depois, né? Aí, a babá,
Eu tenho medo porque cuido dele com muito amor e tenho medo até dele cair comigo. Aí não sei o que o Jairinho faz. Quando chega, depois ele tá machucado, sei lá. Então a babá apresentava suspeita de machucado. Mas, ao mesmo tempo, omissa, né? Tô aqui de olho no telefone. Tá bem. Aí manda uma foto mostrando que o menino tá seguro. Vá no link que tá aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.